Olá, ouvintes do nosso podcast Covid-19. Estamos iniciando, então, a nossa entrevista da semana com o Dr. Adalgiso Feijó Malaguês. A nossa entrevistadora de hoje é a professora Carolina Wagner, já conhecida dos nossos ouvintes. Vamos passar, então, a palavra para a professora Carolina. Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Então, assim como o Rafael apresentou, hoje, no dia 18 de maio, que algumas informações elas mudam com o passar do tempo. Então, para ficar registrado, estamos gravando essa entrevista no dia 18 com o doutor Adalgiso. Bom dia, doutor Adalgiso. Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, então, àqueles que estão ouvindo o nosso podcast. Bom, então, meu nome é Adalgiso Malaguês, eu sou médico, sou especialista em anestesiologia. Eu sou diretor técnico do Hospital de Caçapava do Sul, Dr. Victor Lang. Eu sou funcionário da Universidade Federal de Santa Maria também, onde eu sou preceptor na pós-graduação da anestesiologia, e eu sou professor na Universidade Franciscana em algumas cadeiras. E a minha especialização é na Santa Casa de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigada, doutor, por fazer essa apresentação para a nossa comunidade. Então, o podcast hoje vai falar um pouquinho sobre tratamentos empregados para a Covid, aquilo que já se sabe, a maior parte ainda que são algumas especulações ou alguns direcionamentos que dá. A gente sabe que é uma angústia bastante grande da nossa comunidade, né? Que é a questão como é que se trata, existe tratamento, existirá vacina, existirá um tratamento mais efetivo. Então, desde já agradeço a tua colaboração. Vou começar perguntando, doutor, se você pode nos fazer uma atualização dos casos de Covid-19 no município de Caçapava do Sul, se existe algum paciente hoje confirmado que esteja internado no hospital de caridade, Victor Lang, ou se tem algum caso com suspeito. Pelo que o pessoal da epidemiologia da prefeitura relatou, até nas mídias a semana passada, tem um caso que já está curado, já está imunizado, então não representa nenhum tipo de perigo para a transmissão do Covid. E hoje, no hospital, a gente tem um caso em observação que fez uma tomografia e a tomografia está com uma suspeita muito forte de Covid. Ele vai coletar hoje o PCR, que é um exame de pesquisa do RNA do vírus, e para a gente fazer ou a confirmação ou descartar o caso. E para esses casos suspeitos que chegam no hospital, quais são os protocolos que o hospital tem estabelecido? Desde a chegada? A gente fez um protocolo bem interessante, tá? Primeiro, a gente tem uma tenda, que é ali na igreja, que fica do lado do pronto-socorro. Naquela tenda, a gente recebe todos os pacientes com síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? É o nariz correndo, que a gente chama de coriza, é lacrimejamento, tosse, febre, dor no corpo, eventualmente falta de ar, tá? Hoje se sabe também que muitos pacientes se apresentam com anosmia, que é a falta de capacidade de sentir cheiro, né? Perda do paladar. Então, todos esses sintomas são sintomas gripais comuns a qualquer virose, vamos dizer assim. A gente não pode assumir que qualquer virose seja Covid, mas a gente tem que suspeitar de Covid quando a gente está frente a um quadro clínico gripal. Quando os pacientes chegam com um quadro gripal leve, esses pacientes, para a gente não espalhar esses pacientes pelo hospital sem saber se ele tem Covid ou não, esse paciente ele não tem indicação de internação hospitalar, a gente não deixa ele nem entrar ao pronto-socorro e ele vai para a casa dele com o número do telefone e o pessoal do comitê do Covid que tem na cidade fica acompanhando os sintomas dele, se houve alguma piora, alguma evolução, e esse acompanhamento fica por telefone. Então, o paciente com quadro gripal, ele tem que automaticamente se isolar e a gente manda ele para casa, por conta de que não tem teste de Covid para todo mundo. Bom, existem algumas situações clínicas que nos lembram gravidade nos quadros gripais, que faz a gente pensar que não é uma gripe comum, tá? E o principal quadro clínico seria o paciente começar a perder a oxigenação dele, que a gente chama de dessaturação de oxigênio. Então, a gente tem um aparelho que a gente mede a oxigenação do paciente. Então, quando o paciente chega ali com um quadro gripal, a gente tem um enfermeiro e um técnico. Aí eles fazem um teste de temperatura e fazem um teste de apneia no paciente. O que é apneia? A apneia, a gente pede para o paciente trancar a respiração por 10 segundos e a gente mede a oxigenação. Qualquer um de nós, numa situação normal,
respirando nosso ar ambiente, que tem em torno de 20,9% de oxigênio. A gente não baixa a nossa oxigenação se a gente ficar 10 segundos com a respiração trancada. Mas alguém que já tem algum problema pulmonar, ele baixa a oxigenação. Então, se a oxigenação baixar de 92, de 90, a gente considera que esse paciente já tem uma dificuldade de trocas gasosas dentro do pulmão. Aí esse paciente não vai para casa, esse paciente vai para tomografia. Tá? Da tomografia, a gente analisa o padrão tomográfico desse paciente. Tá? A partir do COVID, se criou uma classificação dos pacientes com alteração tomográfica em vidro fosco. O vidro fosco é acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que a SARS-CoV-19, que é a doença causada pelo COVID, ele cursa com um padrão em vidro fosco da tomografia. O que é isso? É um padrão tomográfico anormal. É só a COVID que dá? Não, tem uma série de doenças que dão o vidro fosco, mas hoje já tem uma classificação, essa classificação chama CORRADS, e essa CORRADS tem do 1 ao 6. Se a classificação for 4, 5 ou 6, 4 tem possibilidade de ser COVID, 5, muita possibilidade de ser COVID, e 6, eles diagnosticam como COVID mesmo. Tá? Então, se o nosso paciente apresentou algum grau de hipóxia baixa oxigenação, e na toma apresentou o CORRAD 4, 5 ou 6, esse nosso paciente vai ficar internado no hospital, tá? Numa ala isolada. A partir daí, a gente vai ficar, que é como este nosso paciente hoje, que está no hospital, está internado. Então, a partir daí, a gente vai fazer um tratamento bem simples para esse paciente, que é monitorizar e oferecer mais oxigênio, tá? E a gente vai tentar e torcer para que o sistema imunológico dele dê conta dessa infecção que ele tenha, tá? Além disso, nós vamos começar a fazer alguns exames que mais para frente vão nos dar uma ideia de se este paciente piorou ou melhorou, tá? Esse exame chama dímeros D, que é um fragmento de fibrina que a gente detecta no sangue, e isso nos indica que o paciente já está fazendo algum grau de microtrombose. Bom, o paciente piorando da questão pulmonar, quando a gente não está oxigenando adequadamente, a gente usa mais a musculatura respiratória, e a nossa musculatura respiratória vai cansando, ou o pulmão vai piorando, esse paciente pode ir piorando a questão da microtrombose, esse paciente pode ter indicação de intubação orotraqueal. Então, a gente bota um tubo que vai lá na traqueia, e esse paciente vai ter que ficar em ventilação, certo? Então, o processo de chegada até o paciente mais grave dentro do nosso hospital é assim. Nenhum contato com o hospital, por enquanto estamos nessa situação, nenhum entubado. Quem vai entubar são anestesistas da cidade, ou é eu, ou o Dr. Jefferson Devens, ou o Dr. Eduardo Yamada, que ele vem nas quartas-feiras aí, tá? E a questão do cuidado do suporte dos pacientes vai ser eu e o Dr. Jefferson, que já fizemos plantões em UTI em São Paulo, então a gente, mais ou menos, a gente tem bastante vivência em tratar paciente crítico, ok? Ok, perfeito. Muito importante as suas colocações, doutor, porque às vezes a própria comunidade de Caçapava já conhece o senhor ou já tem alguma ideia que essas informações um pouco foram passadas, pelo menos algum protocolo inicial, mas nossos alunos, boa parte não são daqui. Então são informações extremamente importantes para eles. Então dá até uma boa segurança para eles, que ainda tem alguns se deslocando, alguns estão aqui longe da família, passando por todas essas questões. Então, eu agradeço bastante, são informações extremamente importantes para nós, para a comunidade da Unipampa também, não só do município. Bom, continuando então, eu vou pedir para o senhor então, Jorge já fez algumas colocações iniciais sobre os processos patológicos ali que se inicia, assim, explicando um pouco então esse protocolo. Gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais então como é a ação da Covid-19 no corpo humano, então para as pessoas entenderem um pouco melhor como que o vírus entra e o que ele acaba causando nos diferentes órgãos. Antes de fazer isso, só vou falar um pouco de epidemiologia para a gente fazer a coisa completa, tá? Perfeito. O que é epidemiologia? São os números apresentados pela doença, tá? Até para depois a gente poder entender o porquê que determinados pacientes podem agravar. Então, assim, dos dados que se tem, e eu sempre repito, e eu dei uma aula na sexta-feira, e eu ainda frisei muito, esses números são números que a gente imagina que estão subnotificados.
tanto no Brasil quanto no mundo, porque não há uma testagem em massa e muitos pacientes que não têm nenhum sintoma, esses pacientes não procuram atendimento e não são testados. Então, há uma certa subnotificação do número de pacientes infectados, ok? Mas dos pacientes testados positivos, funciona mais ou menos assim, não. Funciona com esses números assim. 30% eles não vão apresentar sintoma nenhum. Tá? Nem um espirro eles vão dar. 55% eles vão fazer um quadro gripal e a doença vai se encerrar no quadro gripal. Por isso que não tem indicação de internar todo mundo, certo? 10% dos pacientes, eles vão internar para receber a suplementação de oxigênio e a gente espera que o sistema imunológico consiga fazer com que esse paciente saia do hospital sem precisar fazer intubação, ok? Desses 10% que internaram nessa situação, a taxa de mortalidade é 15%, ou seja, cada 100 que internam nessa situação, 15 morrem. Esses são os dados do mundo. Tá? E 5% dos pacientes que tiveram positivo, eles vão precisar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Desses pacientes que precisaram de ventilação mecânica, em países de primeiro mundo, 50% deles morrem. Então, é praticamente uma alta taxa de mortalidade. Eu imagino que no Brasil, mais porcentagem dos pacientes que vão para o tubo vão morrer, por várias razões. A gente tem uma situação sanitária no Brasil pior, a gente tem bolsões de pobreza onde não tem tratamento de pacientes com os que são fatores de pressão, diabetes, doença cardíaca mal controlada, pacientes desnutridos. Eu imagino que no Brasil ou em países que não têm condições socioeconômicas melhores, vai ter mais mortalidade de crianças por desnutrição. Isso aí tudo eu imagino, tá? Mas os dados que a gente tem intubou, 50% de chance do paciente morrer. No Brasil, eu acho que esse 50 vai virar 60, 70 até 80%, ok? Dependendo da onde a gente estiver. Bom, então essa é a epidemiologia. Como é que funciona o vírus no nosso corpo? Como qualquer vírus, o vírus até ele não é... Então, o vírus ele não é um micro-organismo definido. Ele é ou ele tem a presença de um DNA ou ele tem a presença de um RNA. No caso do Covid, ele é um RNA. Então, ele precisa, para fazer replicação, se hospedar em alguma célula. Então, ele precisa se hospedar nas nossas células, certo? E quando a gente tem uma infecção viral hospedada em qualquer célula do nosso corpo, a primeira linha de defesa nossa são os nossos linfócitos, tá? A gente tem uma série de células brancas de defesa, que são os linfócitos, os neutrófilos, enfim, os linfócitos é quem vão atacar os nossos vírus. Então, se a gente conseguisse pegar numa fase inicial os nossos pacientes, a primeira coisa que ia acontecer conosco seria uma baixa dos nossos linfócitos. Essa condição clínica chama linfopenia, tá? Normalmente, como eu te falei, em 55% dos casos gripais vão se resolver, nosso sistema imunológico vai dar conta, nossos linfócitos vão matar esses vírus, ou esse vírus vai fazer um ciclo de replicação no nosso corpo e vai embora, como o influenza, por exemplo, e 30% nem vai apresentar nenhum sintoma. Bom, a partir daí, se os nossos linfócitos, nosso sistema imunológico começou a não dar conta, a gente vai ter um processo chamado citogênese no nosso corpo. O que é citogênese? A gente vai ser recrutado uma série de células, tá, inflamatórias que vão cursar com aumento da interleucina 11, fator de necrose tumoral, todas aquelas células de recrutamento de inflamatório, que sabe muito bem o que é. Tá? Uma cascata inflamatória, e uma vasodilatação e edema. Edema onde? Onde o vírus está. E aí que é o grande problema do vírus, porque o vírus ele tem um certo tropismo para um receptor de angiotensina. O receptor de angiotensina é um receptor que está nas células do sistema vascular e a angiotensina vem para fazer vasoconstrição como regulador de pressão. O paciente que toma inibidor da enzima conversora de angiotensina, que são o enalapril, captopril, todo mundo sabe muito bem o que são os receptores. Então, como a angiotensina 2 se forma no pulmão, angiotensinogênio, através da renina liberada pelo rim, se transforma em angiotensina 1, e a angiotensina 1, através da enzima conversora de angiotensina que tem no pulmão, vai se transformar em angiotensina 2. Então, tem muito receptor de angiotensina 2 nos capilares pulmonares. Então, esses vírus têm um certo tropismo para o pulmão.
tá? Então, engana-se quem pensa que o SARS-CoV é uma doença pulmonar, ela é uma doença vascular, que infelizmente a gente tem mais chance dela se instalar nos vasos pulmonares. Uma vez instalado nos vasos pulmonares, ela vai fazer um aumento de pressão, um aumento de resistência pulmonar. Por quê? Porque ela cursa com microtrombose. Então, esse aumento de resistência pulmonar faz com que o nosso ventrículo direito tenha que gerar uma pressão maior, poder fazer o nosso sangue circular no pulmão, que tem uma resistência maior. E este aumento de resistência do ventrículo direito aumenta a pressão hidrostática dentro dos nossos capilares pulmonares, e essa pressão hidrostática faz com que a água que tem dentro do sangue extravase para o nosso interstício, aumentando o espaço que o oxigênio tem que percorrer do alvéolo até o vaso para oxigenar o nosso sangue. Então, isso aí faz uma hipóxia sanguínea e cursa com um pulmão pesado, que a gente chama. Pulmão em aspecto de fígado. O pulmão tem que ser aerado e ele fica pesado pela quantidade de líquido e de edema que a gente faz. Isso acontece só no pulmão? Não, acontece em todos os órgãos onde tem vasos. Então, o paciente pode fazer insuficiência renal aguda, o paciente às vezes aumenta o tamanho do baço, que tem muitos vasos, e daí então pode fazer retenção de células vermelhas, então o paciente pode cursar com anemia, pode reter plaqueta, o paciente pode cursar com plaquetopenia, baixa de plaqueta, tá? Leucopenia, o paciente pode ter doença vascular cerebral. Inclusive, um vizinho meu do lado de casa, ele teve uma convulsão e ninguém sabia o que era e descobriram que foi por Covid. Provavelmente um microtrombo com baixo fluxo numa área específica, ele fez uma convulsão. Então, é uma doença eminentemente vascular. E quanto maior for esse grau de trombose, mais grave o pulmão desse paciente vai ficar. Então, por isso que a gente traça os dímeros D, que é um fragmento da fibrina do trombo, para a gente ver se esse paciente está aumentando o grau de trombose dele, porque a gente tem, de certa forma, que intubar precocemente esse paciente. Quando a gente vê que a doença está descambando do ponto de vista orgânico, a gente acaba fazendo uma abordagem mais agressiva. Não sei se todo mundo entendeu, eu estou tentando explicar. Não, eu acho que perfeito. De uma maneira fisiopatológica. Eu sou professor, então... Com certeza. Eu já estava aqui me imaginando, entrando na célula lá, ativando cascata enzimática, inibindo enzima, então eu já estava aqui no momento entrando no corpo humano. Acho que perfeito, acho que isso é muito importante, essas colocações, até para a gente ter uma visão mais geral, porque muito se fala da questão pulmonar, mas as implicações são muito maiores do que isso. Então, exato. Eu acho que isso ficou bem claro, ficou muito bom para quem está ouvindo enxergar a magnitude também. Não é só a intubação, não é só chegar no hospital, não é só a questão pulmonar. Sim. E o que também dificulta muito outras questões, como o próprio tratamento, é uma tentativa de controlar a doença. Exatamente. Que seria até a minha próxima questão para o senhor, né? Já que a gente falou um pouquinho sobre aquilo que pode causar no organismo, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os tratamentos que a gente tem atualmente, o que se faz na chegada no hospital. Eu vou falar do nosso protocolo do hospital, tá? Sim. Nosso protocolo do hospital é baseado no protocolo do Albert Einstein, no protocolo do Moinhos de Vento e no protocolo do Sírio-Libanês, tá? Uhum. Por sua vez, deve ser baseado no protocolo do Johns Hopkins. Sim. Então, a gente está dentro de um padrão bom de tratamento, ok? O nosso protocolo, então, paciente internou no hospital, ele não tem indicação de intubação, e a gente vai dar oxigênio suplementar para ele e vai dar um antibiótico chamado azitromicina, porque a gente quer que, como o nosso sistema imunológico ele está, vamos dizer assim, combalido em linha de frente para derrubar o vírus, às vezes a gente tem infecção oportunista bacteriana. Então, a gente usa um antibiótico como profilaxia para que o paciente não desenvolva uma pneumonia bacteriana junto, por exemplo. Esse é o tratamento inicial. E a gente oferece também a hidroxicloroquina, tá? Esses pacientes, ok? Uma vez confirmado, tá? Se tu me perguntar a minha opinião da hidroxicloroquina, depois eu posso te dizer. Mas esse é o protocolo que a gente está usando. Sim, depois a gente pode conversar um pouquinho, já que todo mundo quer saber sobre ela, a gente conversa um pouquinho sobre ela na sequência. E os pacientes intubados, a gente vai usar a mesma coisa, só que a gente vai fazer cuidados de paciente crítico. Então, a gente vai fazer uma ventilação mecânica, onde a gente vai privilegiar um aumento de PIP. O que é PIP? É um aumento da pressão final
da expiração para tentar manter o alvéolo aberto e diminuir o edema pulmonar, para melhorar a área de troca. A gente vai fazer uma ventilação protetora com volume pulmonar na hora de respirar um pouquinho menor do que o usual, e tem alguns casos, quando o paciente não melhora, fazer ventilação em decúbito ventral. A gente vira o paciente de barriga para baixo e por 12 a 14 horas se ventila esse paciente assim, porque facilita a drenagem de líquido de dentro do pulmão quando se ventila o paciente assim. Associado a isso, a gente vai ter todos os problemas de um paciente crítico, quando está numa situação crítica, que ele pode fazer uma descompensação cardiovascular, daí então a gente vai ter que fazer uma estabilização cardiovascular com drogas vasoativas, adrenalina, noradrenalina. Eventualmente, esse paciente vai precisar de diálise, tá? Porque ele pode fazer uma insuficiência renal, nos nossos rins também tem bastante vaso, e a gente tem que ir tratando o que for aparecendo nesses pacientes. Em relação ao vírus, a gente tem que, de novo, a gente tem que torcer que o nosso sistema imunológico dê conta desse vírus, porque não tem remédio que comprovadamente debele o vírus, ok? Ok, não, tranquilo. Em algumas situações, a gente também considera o uso de heparina. A heparina é um anticoagulante, tá? Um anticoagulante numa doença viral, sim, mas é que a gente vai ter situações onde o paciente está com uma microtrombose muito grande, está com muita hipertensão pulmonar, a gente vai tentar diminuir um pouco dessa trombose fazendo uma anticoagulação nesse paciente. Então, o uso da heparina aí se justifica. Tem uma professora da USP de São Paulo, de Botucatu, que está fazendo um estudo com heparina, não saiu nada ainda, mas ela tem algumas coisas promissoras em determinados tipos de pacientes que se beneficiariam com o uso de heparina. Então, em alguns casos onde a gente vê, está enxergando que está aumentando a trombose, aqui no nosso hospital nós vamos considerar o uso da heparina. A gente conversou um pouquinho agora na questão anterior com a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, que é uma questão que está muito em voga na mídia ultimamente, usa, não usa. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho primeiro por que usa, o senhor disse que no hospital usa, qual que é a finalidade do uso, qual a sua visão sobre isso? O paciente tem direito à escolha, e por que uma polêmica tão grande? Tem muitos defensores que dizem que tem alguns trabalhos preliminares que mostram, indicam uma possível ajuda no uso, outros trabalhos dizem, né? Então existe uma controvérsia bem grande aí. A cloroquina é uma droga usada em doença, em malária. Provavelmente deve ter mais de 60 anos de uso no Brasil, tá? Não sei exatamente quanto tempo, mas ela tem um longo histórico no Brasil. Na parte tropical do Brasil existe muita malária, certo? E é usada em alguns pacientes reumatológicos, ok? Então, esse é o uso da cloroquina. A cloroquina é uma medicação que ela não é isenta de riscos. Ela tem efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais relativamente comuns dela, tá? Cegueira, ela faz uma doença na mácula e ela pode cursar com cegueira ou com perda de visão progressiva, com surdez, mas o mais importante é que ela pode fazer uma intoxicação do miocárdio, produzir inclusive arritmia cardíaca. Então, colocando a questão dos parefeitos da cloroquina ou da hidroxicloroquina, a gente tem que analisar agora a questão do custo-benefício, certo? Houve estudos preliminares que não foram desenhados de uma maneira adequada do ponto de vista científico, metodológico, que pareceu que a cloroquina melhorava os pacientes, tá? Na semana passada já saiu um estudo da Suécia que foi bem desenhado e já definiu que a cloroquina ela não ajuda no tratamento do Covid, tá? Então, eu vou te dizer uma coisa, há 2 semanas atrás eu tive suspeita de Covid, eu trabalho na UTI do Covid também no USM, eu tive suspeita de Covid, que graças a Deus nos confirmou, e foi oferecido para mim a cloroquina, quando eu cheguei lá com suspeita, com falta de ar, e eu neguei o uso da cloroquina por conta de conhecer os parefeitos dessa medicação. Tá? O que o Conselho Federal de Medicina determina? Que se tu está no desespero de que teu paciente não está melhorando, bom, vamos tentar a cloroquina, então, mesmo que tenha alguns estudos mal desenhados e que parece que melhora um pouquinho, então libera para usar em paciente crítico, que é o que nós fazemos aqui no nosso hospital. Usar a hidroxicloroquina de maneira inicial, a minha opinião como médico, tá? Baseado no conhecimento teórico da droga e nos estudos que estão saindo, e na epidemiologia, por isso que eu fiz questão de te dizer da epidemiologia, 85% dos pacientes, eles vão sair da doença sem nenhum tipo de medicação, só com quadro gripal. Então, por que nós vamos dar hidroxicloroquina e fazer uma cegueira no paciente, uma surdez, uma intoxicação, uma arritmia cardíaca? Não vejo justificativa em usar em paciente na fase inicial.
Então, é muito importante, eu acho que isso esclarece bastante coisa e ajuda as pessoas também a enxergar isso de uma forma um pouco mais racional. Como o senhor falou, às vezes é muito politizado, então, de repente, um paciente que talvez poderia se beneficiar, um paciente que está numa situação mais grave, acaba negando por causa de tudo isso que vem se falando, ao mesmo tempo que pessoas vão chegar ali, o atendimento inicial é oferecido e acabar tomando. Acho que é bem importante que as pessoas pensem um pouco, busquem saber mais do que simplesmente só sim ou não defendo, mas como para todos os fármacos, existem implicações muito maiores do que receitar aquele chazinho tradicional da avó. As coisas vêm de estudos muito mais detalhados. Eu digo isso para os meus alunos, tá? Quando eles vão fazer qualquer medicação no paciente, eles têm a obrigação moral de saber todos os parefeitos, porque os parefeitos pode ser, é 1%, mas tu tem que saber lidar com o parefeito que faz uma medicação dos pacientes. Então tem que farmacologia não é uma coisa, não é um 0 ou 1, ou funciona ou não funciona, não. Existe um range de ocasiões que a gente se depara. Perfeito. Isso já está relacionado direto com a próxima questão que eu ia fazer para o senhor, que é a questão dos tratamentos hoje que estão sendo testados. O que a gente tem aí de testes sendo feitos como possíveis drogas para o uso do tratamento da Covid, se é que a gente pode pensar em tratamentos para a cura da Covid, mas enfim. O senhor poderia conversar um pouco sobre isso e também diferenciar para os nossos ouvintes a questão do que é um ensaio clínico, o que é um ensaio in vitro, porque todo dia saem novas drogas, possíveis novos tratamentos, e a gente lê um pouco mais, sabe que não é assim tão simples. Não é porque eu pipetei lá num pocinho e o vírus acabou sendo inativado que vai ser um bom fármaco para ser usado na população. Exatamente. Eu vou te falar com o devido cuidado de não ser a minha área, tá? Porque eu fiz uma imersão no estudo da Covid, até porque eu vou palestrar num simpósio agora de urgência em Covid no sábado que vem, e eu estou tratando Covid dentro do USM e eu ajudei a organizar os protocolos aqui dentro de Caçapava, então eu fiz algumas imersões, mas a minha área ainda é anestesia. E é a linha de frente na intubação e no manejo do paciente crítico, mas dentro do possível eu vou te responder algumas coisas, tá? Primeiro, existe um antirretroviral que está sendo testado pelos Estados Unidos, tá? Sem nenhuma comprovação ainda saindo na literatura. Alguém falou em ivermectina, também sem nenhuma comprovação, tá? Tinha gente que estava fazendo filtragem de plasma de paciente que já estava com IgG positivo. IgG é uma imunoglobulina já definida como defensora do nosso organismo contra o Covid. Também não tem nenhum estudo que comprove eficácia, tá? Então, o que a gente sabe de tratamento é tratar sintomas, tá? Evitar infecções oportunistas e dar suporte para os pacientes críticos, tá? A melhor forma de a gente tratar esta pandemia ainda é o isolamento social. Então, não existe tratamento. Quem acha que quem vai para as esquinas tomar um chimarrão, uma cervejinha, ontem eu cheguei na cidade, estava assim, na frente do posto, primeiro que 90% sem máscara e todo mundo em contato com o outro. Quem acha que vai, porque agora tem uma medicação que trata, não tem medicação que trata, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Em relação a teste in vitro. Teste in vitro é o primeiro teste que surge, não tem outras situações envolvidas, porque tu só isola o vírus e bota um remédio ali em cima, tu não sabe qual é o efeito, então é o primeiro teste que se faz, não dá nem de perto para afirmar que um tratamento que funciona in vitro funciona no nosso plasma. Primeiro, que existe uma farmacocinética, que uma droga, quando entra no nosso corpo, ela também sofre processos dentro do nosso corpo. Daqui a um pouco, tu não sabe nem se aquela droga vai sofrer um processo de degradação, se vai se ligar a alguma proteína, se vai conseguir penetrar nos lugares onde a célula está. Então, teste in vitro é o primeiro teste da indústria farmacológica para tentar uma droga nova. Então, assim, nem chance de a gente considerar que o teste in vitro seja um teste eficaz. Tá? Perfeito. Eu acho importante, eu gostaria que essa mensagem ficasse também bem clara para aqueles que nos escutam. Apesar de a gente ter várias informações diárias, todo mundo gosta de noticiar, né, uma nova alternativa, mas são testes bem preliminares, que ainda não temos nada que realmente comprovado, que concordo com o senhor, defendo sempre isolamento social, o máximo possível, sempre que possível. Gostei muito dessa colocação para as pessoas pensarem que não é assim tão simples, a gente sabe que... Não é nada simples.
desenvolvimento de fármaco é uma coisa extremamente demorada, tem várias implicações, a gente tem uma diversidade aí enorme na população global, a gente está pensando em um medicamento para tratar todas as pessoas. Muitas vezes a gente sabe até para os fármacos mais simples não é assim que funciona, que dirá, né? Embora, assim, a curto prazo achar um tratamento. Então, pensando nisso, entrando provavelmente por uma área bem mais especulativa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor enxerga o controle da Covid a longo prazo, porque muito se fala em cura, mas a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente fala principalmente de doenças virais, tem aí a influenza, a rubéola, o próprio HIV, que a gente sabe que não existe uma cura, existe um tipo de controle, seja através de medicamento, seja evitando disseminação. A Covid a longo prazo, o que o senhor enxerga? Eu enxergo que, da mesma maneira que eu enxergo a influenza e o H1N1, a gente vai ter que esperar ou a população se contaminar de 70%, 80%, os epidemiologistas têm uns que falam 50%, 60%, que daí cessa o trânsito do vírus, o vírus começa a não transitar de uma maneira muito abrupta e daí cessa a pandemia. Ele não vai encontrar lugar para se replicar, tá? Ou se descubra uma vacina, tá? Se descubra uma vacina e se imunize todo mundo e o vírus, de novo, não vai achar lugar para se replicar, né? Tu, como bióloga, sabe, a principal força de qualquer espécie é a sobrevivência. E a sobrevivência, qualquer espécie tenta se deixar descendentes. O vírus é a mesma coisa. Apesar de não ser uma espécie, não ser um micro-organismo, não ser nenhum organismo, vamos dizer assim, mas ele tenta sobreviver a qualquer custo. Então, se ele não encontrar hospedeiro para ele sobreviver, a pandemia tende a arrefecer, tá? Então, eu vejo como a maneira que essa pandemia vai arrefecer, vai diminuir, vai se debelar, é por imunização, tá? Seja por imunização de contato, que a gente chama contato de rebanho, ou seja por vacinação, tá? Mas ainda a gente pense que o contato em rebanho pode ser uma solução, eu não considero essa solução agora a melhor solução, tá? Considero que todo mundo faça um isolamento social horizontal para que a gente tenha o máximo de tempo possível para desenvolver a vacina. É óbvio que o melhor de tudo seria testar 100% da população e liberar para o mercado de trabalho, para a circulação, as pessoas que estão imunizadas. Provavelmente em Caçapava a gente tem bastante pessoas já imunizadas que nem soube que entrou em contato com o vírus. Mas enquanto a gente não tiver esses dados aí, não tem como, no meu ponto de vista, humildemente falando, assim, como um mero anestesista, a melhor forma de imunização de rebanho, porque tu não sabe a quantidade de mortalidade que tu vai causar na população. Então é preciso que a gente defenda a vida, né, antes de qualquer coisa. Com certeza. Já que a gente falou um pouquinho da questão da imunização, desenvolvimento de vacinas, a gente também vê aí várias notícias, tem vacina sendo desenvolvida, algumas já estão em fase 2. Semana passada saiu uma notícia no meio de comunicação de acesso mais em massa, assim, que já tem vacina nos Estados Unidos em fase 3. Temos um recente histórico aí de testes com anticorpos que pareciam promissores para o tratamento da SARS-CoV-2. O senhor podia comentar um pouquinho para as pessoas, um pouquinho a ideia geral de vacina, eu acho que nem todo mundo tem essa ideia muito clara, e se o senhor enxerga que será colocada, disponibilizada para a população em breve, ou isso ainda nós temos um bom caminho pela frente? O que a Organização Mundial de Saúde disse em março foi que a vacina levaria em torno de 1 ano e meio para ser liberada. Esse é o dado oficial do órgão máximo da saúde mundial, certo? Só que no afã de que as coisas andem mais rápido, existe muita gente jogando muito dinheiro em cima de desenvolvimento de vacina. De tal maneira, como tu tens razão, semana passada nos Estados Unidos saiu já uma testagem de fase 3 de vacina. O que é fase 3? Só para a gente ter uma ideia. Assim. Fase 1, a gente testa 10, 20, 30 pessoas sem nenhum tipo de sintoma. Fase 2, a gente aumenta o número de pessoas testadas, e fase 3, a gente testa numa grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas, para analisar a imunização, certo? Então, quando a vacina foi liberada para teste de fase 3, eu acho que existe, que é uma situação positiva. Mas eu só trabalho com situações preto no branco, em termos de ciência, tá? Só quando se liberar. Mas o fato de ser liberado para a fase 3, a vacinação, é uma situação que a gente, nós que trabalhamos na saúde, para a população em geral, é uma notícia alvissareira, vamos dizer assim. Tomara que tenha bons resultados. Sabe que também, a certo ponto, nos protocolos, eles foram passados, como o senhor falou, às pressas. Espero que dê bons resultados essa fase 3, que não tem que
retornar aí para outras fases de teste. De forma geral, mais ou menos o que eu tinha pensado para a gente conversar era isso. Eu vou pedir para o senhor, então, deixar uma mensagem aí final para todo mundo que está nos ouvindo. Ou se o senhor quiser completar alguma colocação, fique à vontade. O que eu queria completar que eu não falei é o seguinte: tem tanta coisa para falar que a gente vai esquecendo. Primeiro, o Covid é um vírus diferente de outros por uma seguinte característica, tá? O coronavírus, vamos dizer assim, ele é um vírus que tem um R maior do que os outros. O que é um R? É uma razão de contágio, tá? Então, enquanto o influenza, a cada 10 pacientes que carregam influenza, infectam 8 pacientes, na média, o coronavírus, a cada 10, ele infecta 28 pacientes. Então, isso aí é mais ou menos 4 vezes mais, tá? Só por isso, a gente já tem que se preocupar, porque o grau de contágio dele é muito alto. Segundo, o coronavírus também ele demora mais tempo viável em superfícies. Enquanto outros vírus demoram a morrer, vamos dizer assim, em minutos ou em horas, o Covid pode durar até dias vivos nas superfícies. Então, somando o fato de que ele... E agora ainda saiu um estudo que ele consegue sobreviver em partículas do ar. Então, mais importante ainda, cuidado que a gente tem que ter com o coronavírus. Então, assim, eu entendo a questão econômica, as pessoas precisam buscar o seu alimento. Os nossos governantes têm a obrigação de dispor da alimentação e da higiene mínima para as pessoas. Então, está sendo proibido eles de ir até o mercado de trabalho buscar dinheiro e buscar e fomentar a economia doméstica deles. Então, é preciso que os nossos governantes pensem nesse sentido. Até porque não existe cidade sem população. A população é o mais importante da cidade. O uso de máscara eu acho extremamente importante, não porque a máscara proteja quem esteja usando, mas a máscara protege quem tem o vírus de lançar o vírus no ambiente. Então, eu protejo se eu tiver o vírus. Se eu estou conversando contigo, tu está de máscara, eu estou de máscara, então tu me protege, eu te protejo. Então, o grau de contato que a gente tem, se porventura onde nós tiver um vírus, já começa a diminuir. Então, o uso de máscara, no meu ponto de vista, é obrigatório. Inclusive, pelo menos há um mês atrás, eu tinha conversado com a secretária de saúde e disse, por favor, pede para o prefeito botar numa resolução a obrigatoriedade no uso de máscara, mas parece que tem uma coisa jurídica aí que não deu para fazer, mas agora o Eduardo Leite, não vou fazer propaganda política, tá? Mas o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul faz um trabalho muito bom do ponto de vista epidemiológico. Se não tiver necessidade, não sai de casa. Se não tiver necessidade, as pessoas não precisam sair de casa, tá? Porque o vírus está circulando. Eu já mandei um áudio uma vez para a população aqui, fui bem mal entendido, mas eu continuo afirmando que o vírus está circulando. Uma vez que a gente entrou numa fase de infecção comunitária, que a gente não sabe de onde vem o vírus está circulando. Então, a necessidade de sair de casa é o que vai fazer a pessoa sair. Se não tiver necessidade, não tem necessidade de fazer aglomeração. A gente está vendo agora casos em Lajeado, em Passo Fundo, as próprias festas familiares fez com que houvesse mortes de pessoas. Então, o meu recado é esse, quanto mais isolar as pessoas possíveis, paciente acima de 60 anos, pai e minha mãe estão trancafiados dentro de casa, não tem necessidade de sair, tá? E fazer um apelo para o empresariado de Caçapava que, se as pessoas tiverem que ir para dentro de casa, que siga se pagando o mínimo de salário para eles, porque acho que ninguém vai ficar pobre ajudando as outras pessoas. Que eu ajudo também, eu não estou falando isso da boca para fora, eu ajudo, eu acho que todo mundo tem o dever cívico de ajudar. Esse é o meu recado que eu daria para as pessoas, tá? O uso de máscara, não estou de máscara agora, mas a minha máscara está aqui. Só eu achar, eu ando de máscara para tudo que é lado. Tá? Então, a máscara é extremamente importante nesse sentido. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí, que eu sou bem tranquilo de conversar. Agradeço mais uma vez, doutor Adalgiso, pelas suas colocações, eu acho que elas foram muito importantes. Eu, como professora, achei fantástico. Eu dou aula de saúde pública, uma das minhas componentes é a saúde pública. Com certeza a gente vai rever várias vezes com meus alunos. A importância da questão epidemiológica, principalmente, vou ressaltar para eles. Eu, como cidadã, como moradora de Caçapava, me deu uma tranquilidade muito maior em saber tudo que é pensado, todos os protocolos estabelecidos, pensados a partir, né, de protocolos científicos bem elaborados, todo o cuidado que o próprio hospital está tendo. Então, eu me sinto já muito mais tranquila nesse sentido. Concordo com as colocações do senhor. Importantíssimo as pessoas terem cuidado muito grande nesse momento. A gente só vai passar o vírus. Você está
contaminado e muitas vezes a gente nem sabe, não tem sintoma nenhum. Então, o uso da máscara é extremamente importante, evitar contato social ao máximo. Eu sou de Estrela, então do ladinho de Lajeado, os pais estão lá, trancados dentro de casa, meus filhos estão querendo ver o vô e a avó aí desde março, a gente só pelo computador para se ver. Então, que todo mundo tenha essa consciência o máximo possível nesse momento. A gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem tratamento. Então, o que a gente pode fazer é ficar o máximo possível em casa e tomar todos os cuidados de higiene possíveis para não ser mais alguém infectado, sobrecarregando o sistema de saúde. Então, muito obrigada mesmo. Eu agradeço em nome do projeto, em nome da Unipampa, as contribuições do senhor. Eu que agradeço. Lema da Sociedade Americana de Anestesiologia: o preço da segurança é eterna vigilância. A gente Obrigada. tem que estar vigilante, tá? Ok, obrigada. Tudo de bom, então, para você. Muito Tá? Obrigado pelo obrigada. convite.